Brother, o lance de você conseguir fazer o traço perfeito é você conseguir entender a velocidade da sua máquina com a velocidade que você vai traçar. Quanto mais rápida é a sua máquina, mais rápido você tem que fazer a sua linha. Quanto mais lenta é a sua máquina, mais lento você tem que fazer para dar tempo da agulha perfurar a pele e você conseguir fazer o traço. Além de você entender a velocidade da máquina com a velocidade que você traça, a profundidade que você coloca a agulha na pele vai interferir no seu traço. Basicamente, quanto mais finas as agulhas, mais leveza e sutileza você tem que ter na mão, porque a resistência para a agulha perfurar a pele é muito menor. Então, você só encosta ela ali na pele e você consegue fazer um traço legal. Se você traça com máquina de bobina, quanto mais agulha você coloca, você vai traçar com uma 9RL ou com uma 9RS ou 11 daí para cima. Normalmente você precisa de mais força na máquina para ela conseguir perfurar a pele. E aí você tem que aumentar a voltagem da sua máquina para ela ficar mais forte. Isso para a máquina de bobina. É bem diferente se você estiver trabalhando com a máquina rotativa ou com a máquina PEN. Se você aumenta ou diminui a voltagem desse tipo de máquina, você não aumenta a força da máquina, você aumenta a velocidade ou diminui a velocidade dela. E isso vai te atrapalhar na hora que você for fazer o seu trabalho. Então, basicamente, você tem que entender esses princípios para você conseguir fazer um traço legal. Um bom apoio na mão, fazer um bom stretch da pele e você manter, você encostou, manter aquela profundidade de uma maneira regular, sem ficar tendo variações de altura na sua mão, sem você ficar com esse tipo de movimento, porque aí você ou vai estourar um pouco o traço, aí ele vai ficar falhado, aí ele fica bom, e aí você tem um traço completamente irregular. O lance de uma sombra homogênea e sem marcações, basicamente tem a ver com o movimento e a agulha que você está usando e como você vai regular essa agulha. Tudo isso daí vai interferir. A melhor agulha para você conseguir fazer uma sombra é a RM, que seria a agulha curvada. A outra questão, as RMs, dependendo da marca que você compra, umas vêm mais fechadas, outras vêm mais abertas. Essa abertura da agulha interfere na qualidade da sua sombra. Eu gosto sempre de fechar um pouquinho para que elas fiquem quase que paralelas para fazer um trabalho de sombra. Isso vai facilitar a aplicação, você ajustando as agulhas, todas elas vão pegar na pele muito mais facilmente. E a técnica que você precisa de fazer para fazer uma sombra mais homogênea é a técnica de pêndulo, e para que ela fique toda homogênea, você tem que fazer o movimento completo, e aí você vai abrindo e espalhando essa sombra em todo o espaço que você precisa. E a velocidade com que você vai aplicar esse trabalho da sombra vai depender da velocidade da sua máquina. Você tem que achar um ponto aonde a batida não fica nem tão separada e nem tão próxima que você comece a fazer um preenchimento sólido. Basicamente seria isso. A numeração da agulha é o seguinte, tem dois tipos, tá? Tem a agulha numeração, agulha 8, agulha 10 e agulha número 12. A numeração das agulhas, nesse caso, é o diâmetro da agulha. Quanto mais fina a agulha, menor é o número. Essa numeração não vai interferir tanto na sombra que você está fazendo. O que vai interferir mais é a ponta dela, o tipo de ponta. Se você está trabalhando com uma agulha com uma ponta standard, que é uma ponta mais curtinha, imagina, deixa eu ver se eu consigo, não tenho nada aqui para desenhar, mas vamos lá. Imagina que o dedo aqui é a minha agulha. A ponta standard, ela faz um Vzinho bem aqui no começo, então você tem um preenchimento mais grosso assim na pele quando você perfura. E não são agulhas tão indicadas para sombra. A long point, a ponta da agulha começa um pouco mais baixa, então ela fica com uma ponta mais fina. A standard seria tipo isso, a long point seria mais ou menos isso. Essas são mais indicadas para você conseguir fazer um sombreamento mais homogêneo. E as pontas standard são mais indicadas para você conseguir fazer um preenchimento sólido mais interessante, mais rápido. Tá? Agora, a quantidade de agulha, se você vai trabalhar com uma 11, com uma 15 ou com uma 20, 23,
Tudo depende do espaço que você tem para trabalhar. Quanto maior o espaço para você trabalhar, você pode usar mais agulhas, porque aí você vai ter menos trabalho de conseguir fazer essa sombra mais homogênea. Se o espaço é menor, você vai usar menor quantidade de agulhas, uma 9, uma 11, até mesmo uma 7. Aí vai depender do que você tem, do que você vai fazer.